nossos irmãos, nossas irmãs. Boa noite. Boa noite aos visitantes. Não percam o endereço e voltem, sejam bem-vindos. Né? Os que vieram junto com vocês já são moradores da Casa do Consolador. Tornem-se também, venham sempre que sentem vontade. Estaremos aqui todas as quartas-feiras, inclusive dia de Natal e dia 1º de janeiro. Teremos palestra presencial. Fazer uma leitura do nosso informativo de dezembro, de Emmanuel, ditada pelo Emmanuel, psicografada por Chico Xavier, do livro Perante Jesus. Resposta em Jesus. Recorda que todos os desafios do mal devem encontrar no campo de nossas almas a resposta em Jesus. Para o sarcasmo, a resposta é caridade em forma de silêncio. Para a calúnia, a resposta é caridade em forma de perdão. Para o egoísmo, a resposta é caridade em forma de renúncia. Para o fanatismo, a resposta é caridade em forma de tolerância. Para a ingratidão, a resposta é caridade em forma de esquecimento. Para a preguiça, a resposta é caridade em forma de trabalho. Para a tentação, a resposta é caridade em forma de resistência. Para a ignorância, a resposta é caridade em forma de educação. Para a violência, a resposta é caridade em forma de brandura. Para o crime, a resposta é caridade em forma de socorro às vítimas da delinquência. Para as trevas, a resposta é caridade em forma de luz. Para todos os processos de atividade inferior, a resposta é caridade em forma de auxílio à criação do melhor. Em qualquer problema no caminho da vida, a resposta cristã será sempre desfazer a força do mal pela força do bem. Então, após essa mensagem, sempre a caridade é a resposta. Eu convido aqueles que desejarem fechar os olhos físicos, silenciar nossos pensamentos e ouvirmos somente o som do ambiente. E agradecer a Ti, Jesus, que és o Senhor das nossas existências, pois aqui estamos em mais uma experiência na carne, pois os Teus ceareiros espirituais permitiram, organizaram, e quando titubeávamos lá, nos deram força para vencer cá. Então, dá-nos sempre força, Senhor. Com o auxílio de Maria, a Mãe da Humanidade, que tenhamos as pernas fortalecidas para seguir no caminho, seguir no rumo, e tenhamos a coragem de recomeçar quando sentirmos que estamos caminhando para o abismo, anestesiados pela vida material. Não nos falte, Senhor, a coragem para recomeçar, para que não venhamos a nos arrepender do desperdício do tempo, da escolha da estrada, que às vezes nem sempre será pavimentada. Em muitas ocasiões, há pedras, há perigos, mas dai-nos a força para ultrapassar todas essas provações, esses desafios que a vida nos oferece, pois tudo visa a nossa vitória
sobre nós mesmos. Que assim seja. Então, um aviso, pessoal, um esclarecimento sobre a nossa obra. Cabe esclarecer que a nossa obra já caminha para o final da primeira etapa e nós já fizemos um investimento bastante grande, algo em torno de R$105 mil essa semana, e nós continuamos precisando. Eu fiz questão de fazer esse esclarecimento aqui, que os nossos irmãos que estão em casa também estão nos acompanhando, e nós temos companheiros de outras cidades que nunca vieram a Santa Maria, talvez, e colaboram fazendo um Pix para as nossas obras. Nós temos companheiros que não sabem o endereço do centro espírita e colaboram fazendo Pix para as nossas obras. Então, nós continuamos precisando, né? No início da nossa obra, eu fui fazer uma doutrinária numa outra casa e o presidente permitiu que eu divulgasse as nossas campanhas. Ele pediu, inclusive, que eu escrevesse no quadro da parede, que estava na parede, o nosso CNPJ, que é o nosso Pix doação. É o 003 007 40, 1000 invertido 43. E quando eu estava saindo assim no corredor lateral da casa espírita, as pessoas permaneceram, que eles tinham um grupo de estudo, uma senhora que já passava com alguma vantagem dos 80 anos, veio com a mão fechada, esticou na minha direção e disse-me: é pouco, mas vai ajudar. Eu digo para vocês, não desfazendo de todos que colaboraram, algumas pessoas colaboraram com milhares de reais já, ela doou R$10. E eu lembrei do óbito da viúva naquele momento. Né? Como ela disse, é pouco, mas vai ajudar. E realmente ajuda. Né? Se a gente botar R$10, compra-se vários tijolos. Né? Então, toda e qualquer doação, às vezes a pessoa, eu não... R$2 pode fazer piques de R$2 para o nosso CNPJ. Né? Se 100 pessoas fizerem piques de R$2, são R$200. Né? Já dá o cimento cola, que as nossas próximas etapas é o forro e os pisos. A gente está acabando os revestimentos. Então, o pessoal que está nos acompanhando em casa, vai nos acompanhando no YouTube depois, nós continuamos pedindo ajuda. Né? Eu sugiro que, quando chegarem em casa, o pessoal que está em casa, abra o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, e leiam o item 13, uma mensagem de Cáritas. Eu sugiro que abram e leiam capítulo 13, item 13, a mensagem de Cáritas. Quando o Espírito diz assim, eu que nada tenho, venho por eles pedir. E como é que o Espírito quer? Eu venho estimular aquelas pessoas de boa vontade para colaborar. Eu estou tentando estimular, mas eu sei que os mentores da casa estão estimulando muita gente, né? E às vezes a gente tem que ser razoável e ajudar. Não só o consolador. Às vezes as pessoas fazem pix pedindo medicamento, pedindo ajuda para um tratamento de saúde, e nós podemos abrir mão de uma pizza por mês. Né? Nós podemos gastar menos energia elétrica e vai sobrar a diferença da energia elétrica no fim do mês. E nós podemos doar para alguém. Nós podemos gastar menos água e vai sobrar a diferença da água da conta normal com aquela conta daquele mês que houve economia. E se nós fizermos isso nos nossos lares, nós vamos poder ajudar. Seja quem for que necessite da ajuda, nós vamos ter condição. Então, está dado o recado da nossa obra. Convidar o nosso irmão Antônio Ricardo, né, expositor da noite, para ele se posicionar. Aí? Ali. Olha. Obrigado, Ney. Uma boa noite a todos. Que sejamos todos bem-vindos a esse Consolador que está em obras, né? Obras para melhorar nosso conforto material, né? De estarmos nós melhores acomodados. Uma obra gigantesca, porque quem chegou ali como eu cheguei, aí sou engenheiro de obras prontas, né? E fui lá dar uma olhada. E
quem puder, ou quem já viu ali, né? Tá muito bonito. Então, suplicando que essa espiritualidade esteja sempre a nos amparar, e muito em especial a direção, a quem está tocando a obra aí, né, Ney? Quem está na linha de frente. O Ney me convidou para viéssemos aqui falar uns minutinhos, e a gente faz parte de um grupo de estudo na quarta-feira, aí a gente colocou como aula, né, pessoal? Tem alguns aqui que se fizeram presentes. E depois vou ter que passar a chamada ali, ver quem é que faltou, né? Chegou agora mais 2 lá no fundo, lá. Tem lugar aqui na frente. Você já tão careca de me ouvir, né, Max? Então... Mês de dezembro, um mês assim que a gente tira para fazer grandes reflexões do nascimento do Cristo. Eu digo que o Cristo, infelizmente, para nós cristãos, tem 2 datas, né? Natal e a Páscoa, ou Sexta-feira Santa. Nós esquecemos do Cristo nos outros 360 e poucos dias, né? Então, que essas reflexões do mês de dezembro, nós estávamos olhando ali, né, a tua escala desse mês, né? Então, é bastante significativa, assim, as reflexões, todas elas são sobre o Cristo. E o Cristo não veio à Terra fazer propaganda de si mesmo. Porque o Cristo, nós estamos comemorando 2024, segundo alguns, que tem alguns erros da troca da data ali, né? 5, 6 anos. Então seria 2030. Não é essa a questão, né? Mas o Cristo é Cristo há 4,5 bilhões de anos, segundo a ciência, que é a existência da Terra. No livro A Caminho da Luz, Emmanuel começa dizendo: rezam as tradições do mundo espiritual que apenas 2 vezes a cristandade esteve reunida próximo à Terra. A primeira, onde decidiu quem seria o nosso governador. De qual daqueles cristos todos que se reuniram, qual seria o nosso governador. Isso é antes da Terra existir. Ele já era Cristo. E ele não tinha mais sido aquele dia Cristo. Quem já ouviu falar em alguma... Na doutrina não tem escala dos Cristos, né? Mas há quem discuta ainda que o Cristo é messiânico, por isso Messias. Dentro da cristandade há uma escala. Porque nem todos chegaram no mesmo dia e nenhum foi criado Cristo. Então, esse nosso irmão maior, que nós conhecemos por Jesus, quando se criou a Terra, ele era Cristo. A segunda reunião, segundo Emmanuel, que consta dos anais do mundo espiritual sobre a Terra, foi antes da sua vinda pessoal, carnal, na Terra. Segundo Emmanuel, 2 pautas não faltou lá. Primeiro,
quem seria o seu substituto, ou aquele que ficaria em seu lugar enquanto ele aqui estivesse. E a segunda pauta seria quem seriam seus pais. Então pergunto, para quem veio o Cristo aqui? O título que eu dei ali, o Cristo nasceu para nós. Eu hoje, quando eu estava digitando aqui para a nossa transmissão, eu fiquei me fazendo essa pergunta. E a resposta está lá no Evangelho de Lucas, onde ele narra, no capítulo 2, versículo do 8 ao 20. E o título é Louvor dos Anjos e Testemunho dos Pastores. Lucas não conviveu com o Cristo. Não conheceu pessoalmente o Cristo. Como é que ele escreveu o nascimento do Cristo? Paulo queria muito conhecer, dialogar com Maria, a mãe do Cristo. Na prece, quando o Ney estava falando ali, ele ainda lembrou da mãe, né? A mãe da humanidade. Como Paulo não tinha tempo e boa parte estava preso, então não tinha como fazer um diálogo com Maria, até porque Maria estava em Éfeso, muito longe de onde estava Paulo, em Roma. Ele, conversando com Lucas, sugere a Lucas que faça essa entrevista com Maria. Então, a narrativa de Lucas é uma narrativa dos olhos de uma mãe. Mas Lucas nos narra assim. Na mesma região havia pastores que pernoitavam no campo e realizavam a vigília noturna de seu rebanho. E se aproximou um anjo do Senhor, a glória do Senhor iluminou ao redor deles e encheram-se de grande temor. Aqueles pastores, os mais simples. Disse-lhes, porém, o anjo: não tenhais medo. Eis que vos trago boas novas de grande alegria, que será de todo o povo. Porque nasceu para vós hoje um Salvador, que é o Cristo Senhor na cidade de Davi. Mais adiante nós vamos ver o Sermão do Monte. O Sermão do Monte, quem narra é Mateus. E o Sermão do Monte começa com: bem-aventurados os pobres em espírito. Lá é a segunda vez que o Cristo exalta a humildade. Porque aqui o anjo fala para os pastores que estavam naquela noite vigiando o rebanho. E não era uma noite, não era aquela noite, né? Os pastores faziam isso todas as noites. Era o serviço humilde. E foram eles abençoados com esta revelação. Nasceu hoje para vós um Salvador, que é o Cristo, o Senhor, na cidade de Davi. Este é o sinal para vós: encontrareis um recém-nascido enfaixado
e deitado numa manjedoura. E de repente juntou-se ao anjo uma multidão do exército do céu, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz sobre a terra, boa vontade para com os homens. Ora, quando os anjos se afastaram deles em direção ao céu, os pastores disseram entre si: percorramos até Belém e vejamos este acontecimento que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressados e finalmente encontraram não só Maria, mas também José e o recém-nascido, deitado na manjedoura. Após terem visto, divulgaram o que lhes fora dito a respeito da criança. E todos os que ouviram admiraram-se com o que lhes disseram os pastores. Maria, contudo, guardava todas essas coisas, refletindo em seu coração. E os pastores retornaram, glorificando e louvando a Deus por tudo quanto tinha ouvido e visto, conforme lhes fora dito. Então não é conclusão minha nem do Ney, né, que o Cristo nasceu para nós. Porque nós já vínhamos de uma longa data que nos trazia o conhecimento espiritual da divindade, do Pai. Mas como nós não tínhamos aprendido ainda, porque aí vai ter a caminhada de Moisés, os 10 mandamentos, tudo isso já nos trazia o caminho para o Cristo, ou melhor, o caminho para o Pai. Mas nós não tínhamos entendido. Necessitou o Cristo chegar, vir até nós, para nos ensinar. E ele começa com esse ensinamento. O Cristo, ele do engano nosso, nos ensinou escrevendo ou falando. O Cristo nos ensinou e nos ensina até hoje executando. É diferente. Porque salvo na passagem da mulher adúltera, nunca se viu falar que o Cristo escrevesse. Na passagem da mulher adulta diz, né? O Cristo escrevia com o dedo na areia. É a única passagem que, pelo menos que eu conheço, né? Não sei se alguém conhece alguma outra, mas eu só conheço essa. E não dizem o que ele escrevia. Só apenas disseram que ele estava escrevendo na areia. Então, todos os atos do Cristo são ensinamento. E este é o nascimento. Nasceu na humildade. Nasceu, como disse o anjo, para nós. Para que nós observássemos a sua caminhada. Lá da estrebaria. Ah, mas José foi imprudente, imprevidente, não se antecipou para que tivesse, porque ele sabia, a mulher estava grávida. Saiu da Judéia para Belém, segundo alguns cálculos, daqui a Santa Cruz, mais ou menos. A pé, Maria, carregada pelo burro. Nosso irmão, que mais lá no fundo da tarde, diz que ele quer, assim, que é um grande elogio ser chamado de burro, né, Max? Que se nós formos chamados de burro, é um grandiosíssimo elogio. Porque o burro não só carregou Maria, como o próprio Cristo. E quem de nós carrega o Cristo? Com a inteligência que temos, com o conhecimento que temos, com os dias e noites que saímos de casa ou que estamos em casa lendo os evangelhos e carregamos o Cristo. Porque se a gente for analisar
tudo que se abre de notícia, a gente vai ficar desolado. Porque o que vende é notícia ruim. Então, nós não podemos nos limitar à notícia ruim. Porque senão nós estaríamos em decadência. E por incrível que pareça, nós já evoluímos muito. O Haroldo tem uma palestra, ele fala que nós já fomos muito pior. E é uma verdade. Vamos à nossa melhor versão. A nossa melhor versão, né? Então, nós não podemos, enquanto nós estivermos no lado pessimista, nós vamos dizer, mas se nós somos a melhor versão, estamos no estado que estamos, mas do lado otimista, como nós já deixamos algo tão pesado para trás. Como todos nós sabemos que somos herdeiros de nós mesmos, as nossas dificuldades, assim como a obra, né? É a dificuldade que a gente tem que passar. Precisa passar. E aonde está o ensinamento do Cristo nisso? Se no primeiro dia já nasce na estrebaria. A trajetória. Aí vai ter uma controvérsia entre 8 e 40 dias. Foi chamado a, não ele, mas José, pega a mãe e o menino e foge para o Egito. Ele não tinha saído das faixas ainda. E precisou deslocar-se para um outro país. Aí sim, um pouquinho mais longe. E enfrentando desertos, lugares áridos, muito difíceis. José, lembram da segunda reunião crística? Quem seriam seus pais? Não foi escolhido assim. Teus lindos olhos vão ser pai, teus lindos olhos vão ser mãe. Não. Era alguém que tinha condições de tamanha tarefa. Primeiro, pela a luminosidade do Cristo, pela energia do Cristo, estar num ventre. E segundo, pelo um pai que não poderia estar se vangloriando de ser pai do tão esperado Salvador. É ensinamento. E ele ensina a quem? A nós. Não é por acaso que estamos hoje aqui, que quarta-feira vai ser o Lucas, né, que falasse, né? Na próxima parte. Vai falar sobre Jesus também. Sobre Jesus também, né? Jesus nasceu, né? Não, Jesus nasceu, tu que fala. Eu vou falar Jesus. Então, ou seja... Natal, né? Eu vou falar Jesus nasceu no dia de Natal. No dia de Natal, isso. Aí, então, as reflexões que nós estamos fazendo nesse mês, muito especificamente aqui no Consolador, quando o Ney me convidou e depois ele me mandou ali uma relaçãozinha dos títulos, né, dos temas que iam ser discutidos. Por quê? Porque o Cristo precisa estar... Aliás, precisa não. Cristo nos ensina sempre. Nós é que precisamos entender o ensinamento. Por isso ele veio a nós. Para nos mostrar o caminho, mostrar que é possível, que não é fácil, não é um caminho pavimentado, que nem o Ney comentou ali, né? Na hora da prece, ali, que o caminho não é sempre pavimentado, que é difícil, é dificultoso, é pedregoso, mas é possível. Porque diz ele, eu venci o mundo.
para nos ensinar. Porque se ele já tinha conseguido chegar lá no topo, é porque ele conhecia a caminhada. Ou melhor, ele conhece a caminhada. Então ele espera de cada um de nós que cada um de nós faça a nossa parte. E temos nós uma pleiade de irmãos que estão a nos ajudar. Começando pelo nosso anjo guardião. Aí quando surge o Espiritismo, e vai ter lá a escala espírita, no livro dos Espíritos. Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, ou melhor, terceira ordem, segunda ordem, primeira ordem. Que o espírito guardião, ou seja, o nosso anjo da guarda, tem que ser de uma ordem superior. Vou usar as palavras do Ney. O Ney diz que aqui todos são de terceira ordem. Não é eu, né, que estou dizendo, né, Ney? Da terceira desordem. Se nós todos somos de terceira ordem, o nosso espírito, nosso anjo guardião, nosso espírito protetor, é de segunda ordem. Assim como aqueles que são de segunda ordem, o seu espírito protetor é de primeira ordem. Só não tem anjo guardião os de primeira ordem. Porque não tem a ordem zero lá, né? Uma ordem acima da primeira, né? Porque já atingiram o ápice. Aí está o Cristo. Ele faz essa caminhada toda, junta com ele aqueles que nos trouxeram a sua caminhada. Entre eles, os apóstolos, os discípulos, aqueles que andavam juntos. E assim por diante, até chegar hoje num Consolador prometido. E o Ney, que faz a escala ali, ó, quarta-feira, fulano, beltrano, ciclano, e o texto, e a reflexão é sobre o aniversariante do dia 25. Que muitos de nós pouco lembram. Que o aniversariante é o Cristo. E qual é o presente que o Cristo quer que nós ofertamos? A porta aberta do nosso coração. Está grafado lá no Evangelho. Não é o que entra, mas sim o que sai de nossa boca que deixa impuro o homem. Porque a boca fala de tudo que o coração está repleto. E se nós não abrirmos a porta de nosso coração, o Cristo vai precisar de mais 2000 anos para adentrar. Eu tenho comentado no grupo que preciso ir atrás de fontes que tem, onde vai dizer que Herodes, que manda matar o primogênito até 2 anos, 1000 e poucos anos depois, ele é Vicente de Paulo. Eu não sei quais são as fontes, mas quem comenta isso é o Haroldo. Então, eu até me arrisco a falar.
Que está presente no Evangelho em várias E passagens. no Evangelho está cheio de Vicente de Paulo. Então, quando a gente abre a porta do nosso coração, nós nos transformamos. Nós damos uma guinada de 180 graus. É a nossa porta de Damasco o dia que abrimos o coração para o Cristo. Vamos fazer como Paulo, de perseguidor a seguidor. É esse o convite que esse anjo diz. Ele vos nasceu. Ou seja, nasceu para vós, nasceu para nós. Ele não nasceu para Maria, nem para José, nem para só os seus próximos. E o anjo também se coloca, como ele já estava na condição de ser aquele mensageiro do Cristo, ele não se coloca que tinha nascido para ele. Porque ele estava diante de uns pastores que na época, como agora, são renegados, são relegados, deixados de fora. Nós não podemos esquecer que na época a igreja condenava, julgava. Então o pastor não tinha vez. Eram os doutores da lei, os que tinham dinheiro, e aqueles que não tinham nada. Quando nós estávamos falando aqui que nós somos a nossa melhor versão, na época que o Cristo nasce, viúva, que não tivesse filho homem, estava relegada à miséria, à mendicância. As lavouras eram colhidas em círculos, para que os cantos ficassem lá, para que as viúvas e os desvalidos agora eu não lembro o nome que era usado lá na campanha, lá, mas a Resteva. Iam lá, eram dali que se alimentavam. Então hoje nós já mudamos. Andamos um passo grande. Nesses 2000 anos, isso considerando na era cristã. Como ele nasceu para nós, nós já não largamos fora da cidade, fora dos portões da cidade, os doentes. Se não podemos tê-los em casa, temos eles nos hospitais. Todos estão. Não, nem todos. Ainda tem gente na rua. Ainda tem gente jogado à sorte. Mas hoje já nos condoemos com isso. Então, o Cristo que nasce há 2000 e poucos anos já está abrindo a porta do nosso coração. E nesses momentos que nós saímos de casa para refletir sobre isso, é que a nossa porta está bastante emperrada ainda. Nós vamos colocar um azeitinho ali, né? Um WD-40, né? Então, é isso que nós precisamos fazer. E aonde está esse WD-40, esse azeite? No Evangelho. Kardec diz que de todas as 5 vertentes que tem do Cristo,
os atos da sua vida, não sei. Ele tem ali no Evangelho, tem assim. Mas a moral é a única que todas as religiões, mesmo aquelas que não são cristãs, convergem. Que é para a moralidade. E aqui não há contendas. É esse evangelho que vai abrir a nossa porta. E aí as dificuldades que nós vamos ter vai ser como as do Consolador, que tem dificuldade para terminar a obra, não tem? Está sobrando dinheiro? Não está, né? Mas estão confiantes que terá. Que a obra será executada, que a obra será terminada. E daqui a uns 2, 3 meses estaremos nós assistindo ou fazendo parte de uma doutrinária numa outra sala. É muito maior que essa? Não sei. Ele estava falando ali que tem mais algumas coisas para colocar ali dentro, mas vai estar mais confortável. E assim é a nossa vida, quando o Cristo adentra ao nosso coração. Assim é a nossa vida quando colocamos o Evangelho em nós. Porque é muito fácil eu decorar uma parte aqui, vir aqui e falar para vocês. Agora, eu colocar em mim é outra história. WD-40 que ele tem que pegar. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, tem uma outra vantagem. O Evangelho, segundo o Espiritismo, tem 28 capítulos. Sendo que o último é as preces. Só Mateus escreveu 28 capítulos. É o primeiro evangelista. E não é o que mais escreve. Então, como o Kardec e a espiritualidade conseguiu sintetizar? Porque ele sabia que quando está muito amplo, nós vamos nos perdendo. Por isso, o Cristo nasce para nós. Porque Lucas conseguiu traduzir o que Maria expôs para ele. O Evangelho de Lucas é considerado o Evangelho mariano. Considerado o Evangelho maternal. Né? Tem alguns que comentam isso. Porque ele é mais... Mateus é mais um conto, né? Contando as histórias, ou seja, contando a trajetória do Cristo. Lucas é aquele que traz aquela consolação para todos nós que andamos em grandes aflições. No livro Antologia Mediúnica, vai ter Oferta de Natal, de Emmanuel. Que Emmanuel vai dizer: Senhor, enquanto as melodias do Natal nos enternece, recordamos também, ante o céu iluminado, a estrela divina que te assinalou o berço na palha singela. De novo, alcançam-nos
os ouvidos às vozes angélicas. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Essa aqui é a narrativa de Lucas. E lembramo-nos do tópico inesquecível da narrativa de Lucas. Havia na região da manjedoura pastores que viviam nos campos e velavam pelos seus rebanhos durante a noite. E um anjo do Senhor desceu onde eles se achavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. Pelo que se fizeram tomados de assombro, o anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago boas novas de grande alegria, que serão para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Desde o momento em que os pastores maravilhados se movimentaram para ver-te na hora da alva, começastes por misericórdia tua a receber os testemunhos de afeição dos filhos da terra. Todavia, muito antes que te homenageassem com ouro, o incenso e a mirra, expressando a admiração e a reverência do mundo, o teu cetro invisível se dignou a colher, em primeiro lugar, as pequenas dádivas dos últimos. Só tu, Senhor, sabe o nome daqueles que algo te ofertaram em nome do amor puro nos instantes da estrebaria. A primeira frase da bênção. A luz da candeia que principiou a brilhar quando se apagaram as irradiações do firmamento. Os panos que te livraram do frio, a manta humilde que te garantiu o leito improvisado, os primeiros braços que te enlaçaram ao colo para que José e Maria repousassem. A primeira tigela de leite, o socorro aos pais cansados, os utensílios de empréstimos para que te não faltasse assistência, a bondade que manteve a ordem ao redor da manjedoura, preservando-a de possíveis assaltos. O feno para o animal que devia transportar-te. Foram aqueles pastores humildes, anônimos. E como diz Emmanuel aqui, só tu sabes, Senhor, o nome daqueles. Ninguém fala. É uma passagem que pouco se fala. Naqueles pastores que lá foram ver o Salvador. Foram os primeiros que o seguraram no colo, depois de Maria e de José. Tiveram a bênção de ter o Salvador em seu colo, em seus braços. Tiveram a bênção de poder ofertar um pano para que aquele menino não tivesse frio, como diz ali, a manta humilde que te garantiu o leito improvisado. Não podemos esquecer que ele estava numa estrebaria, era um coxo, que o se fez de berço. Por isso o Cristo veio a nós. Veio para nós. Sejamos nós, esses pastores, que possamos agradecer a oportunidade do pastoreio. Porque 8 dias depois do nascimento, o Cristo é levado ao templo para ser apresentado. E no templo tem um velho, justo e bom, chamado Simeão. Que Humberto de Campos, no livro... Deixa eu ver como é que é o nome do livro. Já tem na Antologia Mediúnica também. A lição 53.
vai narrar assim: dizem que Simeão, o velho Simeão, homem justo e temente a Deus, mencionado no Evangelho de Lucas, após saudar Jesus criança no templo de Jerusalém, conservou-o nos braços acolhedores de velho, à distância de José e Maria, e dirigiu-lhe a palavra com discreta emoção. Celeste menino, perguntou o patriarca, por que preferistes a palha humilde da manjedoura? Já que vens representar os interesses do eterno Senhor na terra, como não vestistes a púrpura imperial? Como não nascestes ao lado de Augusto, o divino, para defender o fragelado povo de Israel? Longe dos senhores romanos, como advogarás a causa dos humildes e dos justos? Porque não viestes ao pé daqueles que vestem a toga dos magistrados? Então, poderias ombrear com os patrícios ilustres, movimentar-te-ias entre legionários e tribunos, gladiadores e pretorianos, atendendo-nos à libertação. Por que não chegastes como Moisés, valendo-se do prestígio da casa do faraó? Quem te preparará embaixador do Eterno para o ministério santo, que será de ti, sem lugar no sinédrio? Samuel mobilizou a força contra os filisteus, preservando-nos a superioridade. Saul guerreou até a morte por manter-nos a dominação. Davi estimulava o fausto do poder. Salomão, prestigiado por casamento de significação política, viveu para administrar os bens enormes que lhe cabiam no mundo. Mas tu não te ligastes aos príncipes, nem aos juízes, nem aos sacerdotes? Não encontrarias outro lugar além do estábulo singelo? Jesus, menino, escutou, mostrando-lhe sublime sorriso, mas o ancião, tomado de angústia, contemplou-o mais detidamente e continuou. Onde representarás os interesses do Supremo Senhor? Sentar-te-ás entre os poderosos, escreverás novos livros da sabedoria? Improvisarás discursos que obscureçam os grandes oradores de Atenas e Roma? Amontoarás dinheiro suficiente para redimir os que sofrem? Erguerás novo templo de pedra, onde rico e pobre aprendam a ser filhos de Deus? Ordenarás a execução da lei, decretando medidas que obriguem a transformação imediata de Israel? Depois de longo intervalo, indagou em lágrimas: dize-me, ó divina criança, onde representarás os interesses de nosso Supremo Pai? O menino, tenro, 8 dias. Então, o menino tenro ergueu, então, a pequenina destra e bateu muitas vezes naquele peito envelhecido que se inclinava já para o sepulcro. Nesse instante, aproximou-se Maria e o recolheu dos braços e o recolheu nos braços maternos. Somente após a morte do corpo, Simeão veio a saber que o menino celeste não o deixara sem resposta. O infante sublime, no gesto silencioso, quisera dizer que não vinha representar os interesses do céu nas organizações respeitáveis, mas efêmeras, da terra. Vinha da casa do Pai justamente para representá-lo no coração dos homens. Por isso ele nasceu para nós. E que esse ano seja o ano que estejamos abrindo a porta de nosso coração
para que esse Cristo nos conduza ao Pai. E não esperemos nós mais 2000 anos para essa transformação. Porque Ele está conosco. Nos disse Ele que onde estivesse 2 ou mais reunidos em seu nome, ali estaria Ele. E saímos de casa hoje, mais de um, para nos reunir em nome do Cristo. Um Feliz Natal a todos. Obrigado pela paciência de me ouvir. Jesus nos abençoe a todos nós. Obrigado, Ney. Nós agradecemos o nosso irmão, novamente agradecemos o curso, né, que veio junto. Isso. Né? E uma última lembrança, pessoal, convidando que visitem o nosso canal no YouTube, canal Ponto de Luz. Visitem e se inscrevam. Que visitem o canal Evangelho Nossa Luz, dos nossos amigos aqui presentes. Visitem e se inscrevam. Né? E tem um joinha lá. Não esqueça de dar um joinha. Tá? Para que a gente vá tendo cada vez mais inscritos. E no nosso canal do YouTube tem palestras desde 2020, na época da pandemia. Então lá tem palestra do 2020, 21, 22, 23 e 24. Todas as palestras estão lá, no canal do YouTube. Pode escolher o expositor, pode escolher o tema, pode escolher a data. Então, convidamos o pessoal, se inscreva no nosso canal. Né? O pessoal que está assistindo no YouTube, quando estiver assistindo, não se esqueça de se inscrever e dar um joinha. Eu me empolguei na fala e esqueci de fazer um convite para que eu comentei, né, no Sermão do Monte, que está lá em Mateus, capítulo 5, 6 e 7. E agora, 1º, 2, 3 e 4 de março, o Evangelho Nossa Luz, uma boa parte do grupo que aqui está, faz parte, estaremos reunidos lá no Lar Joaquim, sábado, domingo, a segunda e a terça, para refletirmos nós sobre o Sermão da Montanha. Lá vai ter 10 palestras, se não me engano. Ano passado, esse ano foi 10, né? Então vai ser 10, eu acho, sobre o Sermão da Montanha. Tem almoço, 9 horas começa, tem almoço, de graça. E o Lar Joaquim é bem no centro, né? Eu acho que a maioria do pessoal conhece, a Presidente, é fácil acesso. O Ney provavelmente esteja conosco, né, Ney? Nós vamos convidar ele, não sei se ele vai ir, mas... Faz uma prece final, então, para nós, por favor. Tá bom. Durante a prece, pessoal, como nós estamos em obra, né, enquanto não habitarmos o prédio que está em construção, o nosso passe é coletivo. Tá? Então, nosso irmão Ricardo vai conduzir-nos através da prece dele e que nós possamos receber o que ainda, por acaso, falte que recebamos do que viemos buscar. Então, eu convido a todos que possamos juntos agradecer a esse mestre que veio até nós, para nós, e conosco está para nos conduzir, Senhor, ao caminho do bem, ao caminho da luz, reconfortando nossos corações e nos fortalecendo na fé para continuarmos nós, Senhor, merecedores de sermos teus irmãos e assim evoluirmos em tua direção. Que essas energias que aqui viemos buscar, Senhor, sejam para nos reabastecer. Que essa equipe consoladora que aqui se encontra esteja a nos fortalecer, a nos revitalizar as nossas energias, para que juntos consigamos irradiar, Senhor, a todos os nossos irmãos que, como nós, necessitam de Ti. E assim possamos te dizer, Senhor, muito obrigado por permitires Tu, Mestre amado, sejamos nós, mensageiros do Teu amor, irradiando a Tua luz e fortalecendo cada um dos nossos irmãos.
Perdoa-nos, Senhor, as nossas incompreensões, mas permita que sejamos nós, irmãos teus, a caminho da luz. Que assim seja.